obrigado, Fernando, pela participação, mais um amigo do Planetário na nossa campanha de Seja um Amigo do Planetário. E você que está interessado em nos ajudar, é só entrar em contato com a gente e vamos fazer esse sonho virar realidade. Obrigado. Pessoal, muito boa tarde, o início de noite. Para quem me conhece, eu sou o Fernando Rich. Eu sou escritor, sou jornalista, né, formado pela Urcamp, e sou tecnólogo em marketing formado pela RL. Tudo que tem aqui é experiências próprias, então sintam-se à vontade em questionar. Bom, eu sou autor de O Homem e Seus Demônios, que está ali e aqui, né, foi publicado em 2015, em agosto de 2015, e também o Hotel Califórnia, publicado em maio desse ano, ambos pela editora Multifoco do Rio de Janeiro. Vamos ao que interessa, processo de criação. A primeira coisa que a gente tem que saber sobre o processo de criação, isso é o que eu acredito, é que todo processo é pessoal, cada autor tem o seu. Então vocês têm que, primeiramente, buscar o seu processo. Nunca imite alguém, crie seu próprio hábito. Não quer dizer que vocês não possam testar algumas coisas que outros autores façam. Mas não façam por fazer, entendeu? Vocês têm que sentir à vontade, porque o principal é procurar a zona de conforto de vocês. Zona de conforto não quer dizer acomodar-se. Zona de conforto é o quê? Sentir-se confortável literalmente. Estou confortável, me sinto confortável, é isso que importa. Já já a gente vai ver um pouco mais. Exemplos que eu trago. Ernest Hemingway, escrevendo em pé. Ele se sentia confortável. Obviamente, como ser humano normal não se sente à vontade escrevendo em pé. Mas ele dizia, falava que tinha dor nas costas, escrevia em pé, e depois, claro, quando tu é famoso, tu pode utilizar outras desculpas, como por exemplo dizer que escrever é como lutar numa luta de boxe, não sei o que, mas quando for famoso a gente pode inventar um monte de bobagem para ficar mais famoso ainda. E aqui eu trago o nosso amigo Charles Bukowski, né, que como vocês podem perceber aqui, ó, há uma garrafa, um copo, entendeu? E ele bebia escrevendo, isso era um processo que ele gostava. Eu, por exemplo, se eu tomar 3 copos de cerveja, a minha cabeça já não funciona, a gente fica burro e não funciona. Mas isso é o meu processo. Tem gente que gosta, acha legal, acha que libera a cabeça. Eu não faço. Digitar à mão digitar ou escrever à mão. Esse aqui também é um livro do E.A. Hotchner, que era um amigo do Hemingway, escreveu A Boa Vida segundo Hemingway. E daqui tem eu extraí 2 frases muito interessantes do autor. Uma é o seguinte, ó, escreva as partes escritas à mão, porque é a que me custa mais e está mais perto do papel quando se escreve à mão. Escrevo diálogos à máquina, porque as pessoas falam da mesma maneira que uma máquina trabalha. Isso era um processo de Ernest Hemingway. Eu tenho um processo particular que eu vou falar para vocês. Eu sempre digito no computador. Perfeito? Quando eu travo numa parte, eu imprimo os últimos trechos escritos, vou para um café, um lugar assim, porque em casa a gente tem muita interferência, televisão, a própria internet é um diabo que botaram na gente para ter uma distração, a gente não consegue se concentrar. Então a gente vai para um lugar mais light, uma praça, onde for, e aí eu corrijo tudo aquilo que eu escrevi por último. E quando eu chego no final, que tem um papatinho branco na folha, eu já está tudo muito fresco na minha cabeça. Então eu vou escrever na mão e depois eu passo tudo para o computador e o processo se segue. Isso é meu. E, como eu sempre digo, todo processo é pessoal e vocês, obviamente, têm que buscar o de vocês. O escritor pedante. Isso aqui é muito detalhe aqui, muito cuidado nessa parte aqui, não quero parecer presunçoso nessa questão. Para quem não sabe o que é pedante, né, é aquele que se exprime exibindo conhecimento que não possui ou que se expressa ostentando cultura e erudição. Eu posso estar sendo pedante agora e não saber, mas tudo bem. A questão é a seguinte, esse ser humano é um ser humano pedante. Olha o que esse desgraçado está fazendo, ele está com uma máquina de escrever num café. O que esse cara está fazendo? Ele está escrevendo um livro? Ou esse cara quer atenção? Ele quer ser conhecido como grande... Então a grande questão é o seguinte, a partir de agora a gente usa um mantra para isso, que é o quê? Máquina de escrever não é legal. Isso aqui não é literal, tá? Isso aqui é uma questão, vamos dizer assim, um conceito que nós vamos utilizar. Porque é o seguinte, leve o trabalho a sério. Sempre. Trabalho é sério. Escrever é sério. É legal, é bonito, é divertido, é. Mas a gente tem que levar com muita seriedade. Tem partes terríveis na escrita e isso
E essa frase aqui vai aparecer bastante nesses slides. Tem que ser um Nobel Prize. Tem que ser o melhor de todos. Isso na vida sempre tem que ser assim. Tem que ser o melhor. Porque se a gente não conseguir, pelo menos a gente foi mais longe do que talvez poderia. Né? Então sempre tem que ser o melhor, trabalhando muito duro nisso. Não tem que ser reconhecido antes da hora. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu sou um ator iniciante, entendeu? Se eu ficar falando que eu tenho que ser reconhecido, bom, eu tenho que ser reconhecido porque as pessoas têm que chegar ao meu trabalho. Isso é inevitável, mas eu vou dar um exemplo meu. Quando eu escrevi o primeiro livro, eu trouxe até para vocês aqui meus manuscritos, é um horror o livro, um diabo, vocês podem ler aqui, chega a me dar me constranger. Eu queria que as pessoas me conhecessem como autor. Então eu chegava, toda conversa que eu ia entrar, eu inseria isso. Sabe que eu escrevo livros? Sabe? Tipo, me pergunta, me ame por essa coisa que eu não sou ainda. Então a questão é o seguinte, não tem de ser reconhecido antes da hora. Escreva, trabalhe, é difícil fazer com que a coisa funcione. Isso tudo, esse conceito, significa máquina de escrever, não é legal. Crie um processo que te faça sentir confortável, falando sobre isso. Não um processo que pareça ser legal, entendeu? É assim, vou escrever, sei lá, em cima da máquina de lavar roupa, vou tirar fotos, porque é assim que eu... Não é assim, coisa conceitual, criar um conceito. Não, cria onde você se sentir bem. Se você se sentir bem encolado num cobertor, na varanda, de tarde, beleza. É como você se sentir melhor. Glamour não é nada. Escrever é difícil, ser reconhecido é dificílimo, e glamour não é nada. A gente tem que trabalhar e fazer uma boa literatura, escrever um bom livro, tentar que as pessoas gostem do que a gente escreve. Ou seja, não seja essa pessoa aqui. Olha essa cretina aqui, olha esse troço aqui. Olha o tamanho do trambolho, ela está em público, no celular, obviamente. Olha isso aqui. Cara, não tem cabimento isso aqui, né? Vocês acham que isso aqui é uma criação, um processo de criação confortável? Não sei. Por isso que eu deixo essa entrelinha aqui, ó. A não ser que isso realmente é o que faça você se sentir confortável. Se é pegar uma droga numa máquina de escrever desse tamanho, ir pra rua e tentar escrever nela, beleza. Alguém já escreveu uma máquina de escrever? Tinha alguém já, por favor? Sim, claro. Tipografia. É um diabo. Também. Aí tu erra, aí tu tem que passar um Nemorex. Tu acha que eu escrevo rápido no computador? Eu preciso de uma tipografia. No inverno. Aí tu não consegue digitar e não é um horror. Então, isso aqui não tem como ser prático. Isso aqui é uma tecnologia defasada, entendeu? Existe um computador, um notebook, que faz tudo muito melhor. Aqui eu trago um trecho do livro O Capitão Saiu para o Almoço e os Marinheiros Tomaram Conta do Navio, do Charles Bukowski. É um livro meio diário do Bukowski, assim, que ele escreve trechos da vida dele durante 91, 90 e até quase perto da morte dele. E tem esse trecho aqui, que é um capítulo específico, em que ele fala sobre o momento em que ele pegou um computador e começou a escrever. E para ele era a coisa mais fascinante do mundo, porque ele passava muito trabalho na questão da máquina de escrever, naquela questão, né, que todo processo e apaga, e tira a folha, e bota a folha de volta, aquela labor. E o computador era uma coisa mágica que surgiu na vida dele. Ou seja, a nossa máquina é um computador e ponto final. Claro, dentro de um conceito que nós estamos falando. Bom, criação, o que importa, né? Bom, seguinte, inspiração. Inspiração talvez seja o ponto mais, digamos, sensível na questão de escrever um livro. Todo mundo diz assim, eu tenho que estar inspirado, eu tenho que isso, tenho que aquilo. Existe essa frase aqui do Pablo Picasso, que a inspiração chega e não depende de mim. A única coisa que posso fazer é garantir que ela me encontre trabalhando. Ou seja, sempre tem que trabalhar. Acorda, qual é o meu horário? Meu horário é esse, vamos lá, vamos escrever, vamos ler, vamos buscar alguma coisa. E se ela surgir, que bom. Se não, pelo menos a gente fez o trabalho que a gente estava incluindo em fazer. Não espere pela inspiração, nunca. Trabalhe sempre. Escrever pode ser duro, e realmente tem momentos muito chatos, tem momentos que a gente se diverte, acha que é legal, mas tem momentos de revisão, tem momentos de criação que é muito ruim. Leve o trabalho a sério, isso eu já falei e vai se repetir. Rotina é melhor que estar inspirado, ou seja, se você trabalhar todos os dias em algum momento, é muito melhor do que esperar por um raio que cai do céu, ilumine vocês e que a coisa venha e dê a resposta. A inspiração ela pode vir de qualquer estilo. Isso aqui tem uma história que eu sempre conto que é muito engraçada. Eu tenho às vezes eu crio livros assim inteiros, do início ao fim, num estalo, toda a história. Depois eu crio um roteiro e vou seguindo de passo em passo. Teve uma vez que eu estava ouvindo uma música da Lady Gaga, tá? E eu tinha lido um livro do sociólogo Zygmunt Bauman. Eu misturei uma coisa na outra, não sei porquê, andando na rua, ouvindo a música da Lady Gaga, eu criei um livro meio distopia, assim,
sobre um tirano que fazia algumas coisas e tal. Nunca escrevi o livro ainda, não tenho todo o roteiro dele pronto. Porque foi um estímulo nada a ver, ou seja, qualquer coisa pode estimular vocês. Então vejam filmes, leiam livros, vão a lugares, qualquer coisa. Por exemplo, essa situação que a gente está agora pode virar uma cena adaptada, entendeu? Eu posso ser outra pessoa, vocês podem ser a pessoa da batalha, não sei. Tudo pode mudar, qualquer coisa pode gerar um estímulo que inspire as pessoas. Pense no trabalho diariamente, isso é muito importante. Está escrevendo um livro, pensa nele todos os dias onde está andando. Entra com um bloquinho no bolso, vai indo. Esses tempos eu fui na Caixa Econômica Federal. 2 horas da tarde, saí às 7 da noite, eu tive que resgatar um não sei o que lá. Os caras te botam no subsolo, nem pega celular, eu levei um bloquinho. Ali eu comecei a pensar no livro e eu comecei a escrever trechos. Pronto, problema resolvido. A coisa acontece e tu te ocupa. Mas tem um detalhe, pense apenas no trabalho atual. Nunca pense nos vários tantos livros que pela frente poderão vir e que isso muito atrapalha. Porque vai vir uma ideia fresca na hora e aquilo vai parecer tão tentador para ser escrito, que vai atrapalhar o processo atual. Então a gente vai ter um hall de livros não escritos, inacabados, que a gente não tem a vontade de acabar. Então pense sempre no atual. Se vier um estímulo, anota ali, faz um roteirinho, deixa de lado, segue no atual. Isso é muito importante. Escrever de dia e escrever de noite. Isso aqui também é uma coisa muito... O pessoal fala, eu trabalho melhor na noite, na madrugada, onde vem as melhores ideias. Isso é uma grande bobagem, não faz nenhuma diferença. A diferença é a nossa rotina. E é isso que importa. Eu, quando comecei a escrever, eu escrevia à madrugada, porque eu era desempregado, então eu não tinha que acordar cedo. Depois que a gente começa a trabalhar, a gente tem que acordar cedo, e aí não tem mais como escrever na madrugada, coisa óbvia. Então eu comecei a ter o hábito do dia. Hoje eu não escrevo mais de noite, não escrevo mais de madrugada. Por exemplo, eu estou de férias agora, e eu não escrevo de madrugada, eu escrevo de tarde, porque virou minha rotina. Então, escrever é uma relação entre conforto e cansaço. Você tem que estar confortável. Às vezes a gente tem o tempo livre, tenho 2 horas hoje livre, só que a tua cabeça está explodindo, tem problemas, tem coisas para resolver. Está cansado, tu não aguenta, tu está desconfortável, tu não quer. Então não adianta. Então é uma relação entre conforto e cansaço. E cada um escolherá o momento ideal dentro da sua própria rotina. É isso aí. O meu momento ideal é na tarde. Ok, beleza, ponto final. O meu momento ideal é na madrugada. Beleza, tranquilo. Não vai fazer nenhuma diferença. Então não esperem pelo dia que vocês poderão ficar acordados até tarde. Façam o momento que vocês acharem melhor. O fim é o começo, em questão da história. Porque o fim é o começo. Sem o final, não há por que começar. O final ele é mais importante que o início. Isso é primordial. Por exemplo, Homem e Seus Demônios, o primeiro capítulo que eu escrevi foi o último. Sem o fim, tu não tem por que começar. Por quê? O ponto final ele tem que ser a martelada mais forte do livro. Isso é o que eu acredito, pelo menos. A gente pode acabar o livro fazendo uma pessoa refletir, a gente pode fazer uma pessoa ficar chorosa, amedrontada, de várias maneiras com o livro acabar. Ou a gente pode fazer a pessoa fazer um livro e dizer assim, tá bom, o meio estava legal, joga fora. O final, o ponto final, tem que ser mais forte. Muitos autores desistem no meio do processo por não saberem acabar. Começou o livro, comecei um livro interessante sobre não sei o quê. Tá, como é que vai ser o fim? Não sei. Aí para no meio, desiste. Não sei como é que vai acabar o livro. Ou livros bons que se tornam ruins por terem finais meia boca. Entendeu? O cara tá ali, eu vou botar aqui de um jeitinho, outro. Então o fim, ele é muito importante para os livros. O fim tem que existir. O início vai de qualquer jeito. Claro, depois ele é importante também. Mas assim, tendo um fim e sabendo mais ou menos como começa, o meio se desenvolve natural e isso fica prazeroso. O fim é mais importante que o começo. Menos é mais. Linguagem simples não significa texto simples. Sempre seja, eu não sei falar essa palavra, inteligível. Não sei falar. Bom, o que quer dizer isso? Não tem que estar inventando verborragias, politicidades, ficar falando coisas maravilhosas, sentar várias poesias no meio da tua escrita. Isso tem que surgir ao natural. Então, linguagem simples, que o autor, que o leitor vai identificar com facilidade, isso é o mais importante de tudo. Não crie barreiras para o leitor. Quanto mais a gente criar barreiras para o leitor, menos ele vai ler o livro, mais ele vai ter um grau de desistência e vai abandonar. E outra coisa, vocês sabem, vocês todos, provavelmente alguém deve ter lido um livro, pelo menos na vida, quando se toca num livro ruim, que tem uma parte que te trava, tu abandona o livro e acabou para o autor. Nunca mais comprou o livro dele. Tem um livro que eu gosto muito chamado Os Versos Satânicos do Salman Rushdie, que é um livro polemicíssimo. E o livro é fantástico. O problema é que a linguagem está muito
complexa, muito estranha, muito difícil. E eu não sei se é pelo tradutor, que é um tradutor que não pôde se identificar, porque vários tradutores foram assassinados por questão do livro. Ele teve... Bom, a história do Salman Rushdie é muito interessante. Mas a questão é a seguinte, eu não sei se foi ele que escreveu daquele jeito, mas eu não leio mais nenhum livro dele. Por mais que eu tenha gostado do livro, pelo teor dele, a maneira escrita pesou muito, me dificultou muito. Isso eu não quero de novo. Escreva sem medo de errar, isso é muito importante. Não ficar pensando assim, ai meu Deus, e agora? Essa palavra aqui. Vai escrevendo, depois a gente revisa, e para isso existe o revisor, né, que a gente vai acabar usando ele. E revisar é extremamente importante todo o tempo. Essa é uma parte importante também da questão da revisão. Esses 2 livros aqui, eu escrevi eles inteiros. Cada texto que eu paro, eu reviso para ver se não tem erro de português, para ver alguma coisa da literatura. Mas depois de tudo, eu imprimo eles, eu trouxe aqui algumas impressões depois se quiser dar uma olhada, e eu reviso à mão, todos, um por um até o fim. Depois eu leio tudo de novo, passo tudo de novo, 1, 2, 3 vezes, e isso acaba sendo exaustivo. Hoje em dia eu não faço assim. Apesar de que essa revisão final ela tem que existir, hoje eu não faço assim. Enquanto eu estou escrevendo, eu pego partes e já vou corrigindo. É aquela questão do estímulo que eu falei. Imprimo algumas partes, fico escrevendo na mão, vou corrigindo, e o processo vai se desenrolando ao natural, e o texto vai tendo qualidade durante o processo, não no final dele, que depois a gente está com a cabeça cansada, louco para publicar o livro, não aguenta mais revisar, e digamos assim, a literatura ela não flui. Mas é muito menos, vocês podem perceber, eu enfeitei bastante, uma coisa ridícula, isso aqui parece PowerPoint dos anos 90, né? Mas é para simbolizar bem mesmo. Linguagens propositalmente complexas não são boas. Ficar colocando coisas complexas demais, palavras muito difíceis, que o leitor não vai conseguir compreender, mas para parecer uma coisa maior, não é bom. Não é bom. O texto não flui, ele trava, e isso não é bom. Textos verborrágicos e prolixos são para charlatões, daqui a pouquinho eu entro nesse assunto. Eu tenho um grande problema com o autor, depois eu falo sobre ele, porque eu tenho uma frase dele. Então essa coisa de prolixidade, falar frases maravilhosas, lindíssimas, mas que não querem dizer nada, isso é para charlatão, que quer ganhar dinheiro. Isso vende muito. E o escritor entediado terá um leitor entediado, sendo tanto óbvio, no momento que vocês estão assim, que historinha divertida, o leitor vai estar do mesmo jeito e vai criar uma história ruim. Vícios de linguagem, né? Quando utilizar? Nunca. Nunca. Ou quase nunca, agora eu explico. Nunca utilizar chavões. Eu botei só esse exemplo aqui, sem mais delongas, esse tipo de coisa, sabe? Mas isso aqui, ó, e é muito, muito importante que se diga os chavões. Os chavões, eles têm, geralmente, um cunho muito preconceituoso. Lugar de mulher na cozinha. Sei lá, vocês sabem algum, se eu souber um aí, me faltou alguma, mas esse tipo de coisa. Isso jamais usar. A não ser, só tem isso aqui, quando eu estou me referindo a não utilizar, é no texto descritivo. No texto, no diálogo, o chavão ele tem abertura. Se um personagem tiver uma peculiaridade. Arcaísmo, entonces. Muitos eu vejo os textos, às vezes os caras que apareciam bonitos falam, entonces, de buenas, estava eu, sabe? Uma coisa, não precisa disso. Isso é coisa do tempo do lixo bada, um horror de história. Plebismo, radical, sabe? Gíria, chulo, isso aqui nem um personagem consegue ter. Imagina que um texto descritivo tem uma coisa radical, ou desse naipe, né? Por exemplo, assim, se você escrever uma história em Bagé, e aí todo mundo vai falar assim, não avisa no momento correto. Não ia falar assim. Então depende da maneira também qual é a proposta do livro. Ir no cinema é uma coisa também muito importante, seria ao cinema, então é assinalar o erro. O vulgarismo, andar, comer, fazer. Claro, se tiver um personagem que isso seja uma característica dele, que isso seja muito proposital, utilizar sim. E o preciosismo, que é o coloque o flácido para calentar bobino, que é meu Deus do céu, né? Tipo, está falando uma coisa simples, de uma forma composta, mas é claro, só vai usar isso. Se for um personagem lá, que é um figurão, como é que eu chamei? Pedante, que gosta de falar complexo. Beleza, essas são questões. Cuidado com os conectores, enfim, assim sendo, ou seja, isto é, o excesso de conectores explicativos empobrece o texto. Eu estou escrevendo uma coisa assim, ó. Então, não, entretanto, tipo lá, entendeu? Começar assim ser, ou seja, por quê? Nem sempre toda a história precisa ser explicada. Isso é muito importante. A história não precisa ser explicada. Às vezes tem que deixar nas entrelinhas. O que ele quis dizer com isso? Não sei. Se vira, vai buscar. Entendeu?
Então ficar explicando isso, ou seja, tal coisa, tal coisa, tal coisa, não precisa explicar, deixa isso quieto. E o excesso disso, claro que hora ou outra a gente vai acabar usando, mas, e hora ou outra também é um corretor, mas não exagerar, porque esse exagero acaba empobrecendo o texto. Linguagens propositais que eu trouxe aqui, duas propositais. Uma é do Pigmalião, do George Bernard Shaw, não sei se alguém já familiarizado com o livro. Conta a história de vamos dizer assim, fonoaudiólogo, que ele é especialista em, digamos, língua inglesa, ele sabe todos os sotaques, todos os detalhes da língua inglesa. E a pessoa falou, ele sabe onde ela nasceu, o que ela sabe e tudo mais. E o Pigmalião, o efeito Pigmalião, para quem não sabe, é o efeito Pigmalião, ele fala assim, ó, o primeiro contato que tem com a pessoa, a primeira impressão é a que fica. Então, o que acontecia? Acho que na Irlanda, onde ele era, tinha um problema muito sério na questão linguística. Da maneira que a pessoa falava, ela era colocada dentro de, digamos, castas dentro da sociedade. Um cara que fala mal, ele não poderia ser nada além do que um trabalho braçal, por mais inteligente que ele fosse. E o livro deixa isso muito claro. Então, o que acontece? O fonoaudiólogo, no caso, ele pega uma mulher que vende flores na rua, que fala desse jeito, né? O senhor é um tirano, é isso que o senhor é assim que tá, e tu lendo o livro, tu sente aquilo, porque ele é burro. Simples assim, é burro, essa mulher é ignorante. E ele transforma ela fala direitinho, e ela é a mesma pessoa, só que falou bonito, e ela já se coloca em outro patamar da sociedade. Esse é o livro, então tem que ser uma escrita proposital dessa forma. E o Alto da Barca do Inferno, que é em português de Portugal, um livro extremamente velho, né, e cada personagem ele tem uma linguagem diferente de acordo com a classe social. Isso é, na verdade, uma peça teatral, né? Então tem o diabo, tem o anjo, tem o frade, tem o bêbado, tem um palhaço. Então cada um tem uma maneira de falar diferente da outra, e claro, em português de Portugal tem toda uma dificuldade, mas a linguagem ela é, digamos, errada propositalmente. Linguagem gaúcha. Quantos aqui são gaúchos? Porque o Pampa é... Bom, dá um Bagé? Ou não? Linguagem gaúcha. Você ou tu? Isso aqui foi uma discussão muito forte no Tempo e o Vento, quando eu esteve aqui em Bagé. Que assim, como é que a gente vai usar a linguagem na hora da adaptação, para adaptar o roteiro para o cinema? Como é que vai usar? Porque os atores são cariocas, são paulistas, eles não falam muito. E outra coisa, a gente tem peculiaridades na hora da fala. Que é o quê? O gaúcho não fala você, a não ser lá das missões, e o gaúcho não conjuga o tu corretamente, a não ser Pelotas, Rio Grande e alguns outros lugares. Mas, no geral, eu estou generalizando aqui de verdade. Uma regra. Então, qual utilizar? Isso aqui também, de novo, é pessoal, é o que eu acredito. Para contextualizar com precisão uma região, o tu mal conjugado assinalando o erro em Itália. Tu vai em Itália. Sem contextualizar com precisão uma região, o você conjugado corretamente. E por que o você conjugado corretamente? No meu primeiro livro eu uso. Se passa em Porto Alegre, eu uso você. Porque o tu, ele é forte. Tu vais. Entendeu? Então ele acaba dando uma contextualizada. Então, se não é para contextualizar nada, bota você mesmo e beleza. Ou então uma coisa que eu estou utilizando no meu novo livro que eu estou escrevendo agora, O Corpo de Luana, que é suprimir o sujeito e conjugar você como se fosse tu. Vai ir ao invés de tu vais ir. Claro, quando tem a necessidade de colocar o sujeito, acaba colocando. Muito bem. Personagens, isso é importante. Quanto mais real, melhor. Sempre. Sempre se inspirar em personagens reais. Isso é primordial. Por quê? Caso não seja real, inspirar-se em pessoas reais. A questão é a seguinte. Esses tempos eu estava lendo um livro de um conhecido, e o livro ele tornou-se ruim em certo ponto de alguns erros que ele tem, porque todos os personagens são iguais. Ele acabou, esse meu amigo, ele é um cara muito legal, muito bacana, então todos os homens do livro dele são como ele, abrasivos, receptivos, amistosos, legais, e todas as mulheres são feministas, fortes, decididas. O livro ficou uma coisa sem conflito, e tem um mau caráter no livro. Quem será o culpado? Tem um cara que é diga-se, estuprador, racista, misógino. Tem um monte de feminista, gente boa, um monte de cara legal e um estuprador racista. Quem será o culpado da história? Então, isso é importante. Vista-se de preconceitos para criar personagens verossímeis. A realidade não é bonita. A gente tem
que sentir, criar preconceitos, né? Vestir-se de preconceitos para criar personagem. Esse personagem vai ser um galo, esse personagem vai ser assim. Isso é muito importante. A gente não pode criar historinhas bonitinhas, bonitas, fofinhas, porque a vida não é assim. A vida é real e a gente tem que fazer o que a gente não gosta às vezes. Enquanto a gente escreve, tem que doer mesmo. A escrita é para doer. A gente tem que escrever, sentir a dor e o leitor depois se sente. No Hotel Califórnia tem uma cena de tortura terrível. Eu escrevia com o olho fechado, assim, porque eu me sentia meio mal pelo que eu estava escrevendo. Mas é importante, porque o leitor tem que sentir o que tu está sentindo. Se tu botar uma coisa bonita, não vai afetar ninguém. Personagens descaracterizados fazem histórias ruins, é o que eu disse. Todo mundo tem a mesma cara, todo mundo tem o mesmo rosto, todo mundo tem a mesma personalidade. Vamos fazer o quê? Os Smurfs? Não dá, né? E características improváveis criam personagens interessantes. Isso aqui eu quero abordar depois também na questão do absurdo, que eu trago mais adiante. Por que isso? Porque, dependendo do tipo de literatura que for feita, vamos pegar aqui um absurdo do Gabriel Garcia Marques, que personagens têm características estranhas. Por exemplo, um se acorrenta numa árvore e vive até 120 anos, entendeu? E sem comer. São coisas improváveis e cria coisas legais. Eu vou contar uma história até ridícula, mas vou contar. Esses dias eu fui ao banheiro, tá? Eu não vou dizer o que eu vou fazer lá, eu tinha que sentar, só isso que eu vou dizer. E aí eu olhei para minha cueca no chão e tinha poeira na cueca. Eu não entendi, por que tem poeira na cueca? Eu não sei se era um moletom que estava soltando alguma coisa, não sei, mas tinha. E eu digo, que coisa absurda isso, né? E na hora me deu um estalo, aquela questão de estímulo, qualquer coisa que gera um estímulo. Eu pensei na hora, um cara que sua poeira. Entendeu? Sei lá, faz sentido isso? Não faz, mas é uma característica. Depois eu pensei, não, que personagem ridículo é esse? Mas é uma característica improvável. E cria uma história interessante, cria uma coisa. Por que esse cara faz isso? Inclusive, tu nem precisa explicar, deixa aquele cara morrer. Faz outra coisa. Um cara que tem uma característica improvável cria histórias interessantes. Bom, criando uma história interessante, um livro ele pode surgir inteiro do início ao fim, como eu falei, um estímulo rápido, vem do início ao fim. Fatos Reais tem livros mais originais e interessantes, isso aqui é muito importante. Então, quando vocês tiverem uma experiência, lembrem dessa experiência, busquem essa experiência para criar fatos para o livro, entendeu? Por exemplo, hoje eu aqui, vocês vão escrever uma cena. Eu preciso de uma cena de uma palestra no auditório. Lembrei daquele dia. Aí coloca coisas, escreve o local como vocês lembram disso aqui, e a coisa vai ficar mais real. A questão do personagem é um detalhe. Por exemplo, assim, eu quero criar um personagem que ele é um gordo, glutão, negro, gay. Vai ser um personagem. E como é que eu vou criar esse personagem? Coisa não existe. Então, se eu pegar assim, sei lá, características físicas, eu quero o Sean Kingston. Sabe? Pensa no Sean Kingston. Ele tem que ser cabeludo, bota o cabelo do Armandinho, cara. Entendeu? E vai criando desse jeito. Como é que vai ser a personalidade? Pensa num gay específico que vocês querem que ele tenha aquela personalidade. E a coisa vai indo. Eu chamo o cabelo do Armandinho que funciona de uma forma. Então é assim que é legal. Busquem coisas reais para descrever. Depois as pessoas, quando o cara estiver lendo, o cara vai pensar o personagem da forma dele. Mas tenha em mente, caracterize o personagem. Faça com que ele tenha vida. Isso que é importante. E o real é muito importante nesse caso. Bom, voltando aqui. Adaptações podem funcionar. Isso é uma questão até que fala do Hotel Califórnia, né, que funcionou e foi um livro, digamos assim, não vou dizer que foi fácil de escrever, nunca é muito simples, mas foi mais simples de elaborar a história, porque eu tinha um roteiro pronto, eu tinha a música, a letra da música, e eu simplesmente já estava pronta. Eu seguia o roteiro e ia criando entre um trecho e outro até sair no livro. Então foi mais simples. Então adaptações podem funcionar. Pensem numa música, pensem em um filme, qualquer coisa e adaptem aquilo para uma nova realidade. E a ficção dificilmente foge da jornada do herói. Vocês estão familiarizados com o Joseph Campbell, a jornada do herói? Eu não vou explicar grosseiramente. Todas as histórias que a gente escuta e vê, histórias mitológicas principalmente, elas são a mesma história colocada em outro contexto. Todo herói ele tem, o protagonista no caso, ele tem, digamos, certas provações, ele tem certos amigos, companheiros, ele tem mestres, e eles fazem todo o mesmo processo. Ele tem a quase morte, tem a recuperação depois da morte, depois ele vence, ele tem o seu, digamos, prêmio pós-conquista, venceu ou não. Então, o Frodo do Senhor dos Anéis, o Harry Potter, Jesus Cristo, Hércules, todo mundo é a mesma coisa, o que muda é o contexto geral da história.
E dificilmente, se a gente não pegar uma coisa real, uma história que ela pode mudar de uma forma diferente, ela pode transcorrer de uma forma diferente, a gente vai acabar entrando na jornada do herói. Ele vai começar, ele vai ter um desafio que ele vai negar, depois ele aceita, ele tem um companheiro, ele tem uma namoradinha, ele não sei lá, e a coisa vai. E no fim, tudo dá no mesmo. Então, quanto mais real, melhor para fugir da jornada do herói, que na ficção dificilmente a gente foge. Exemplo de história interessante. Eu trouxe 2 exemplos bem exagerados aqui para que a gente possa exercitar bem a questão do como fazer uma história tornar-se interessante. Uma é o absurdo instantâneo. E, alô, pessoal da Letras, eu não quero entrar no mérito de Kafka, eu sei que Kafka é polemicíssimo, tem toda aquela questão, o kafkanismo, isso aqui, não é isso. Ele não é um absurdo de Kafka, é um absurdo instantâneo que agora já entra no mérito. Então eu trouxe a Metamorfose de Kafka e Intermitências da Morte, do José Saramago. E a Distopia, com 1984, George Orwell e Senhor das Moscas, do William Golding. Bom, Metamorfose tem esse aqui um dos maiores, talvez a maior introdução de um livro da história, né? Depois de uma noite agitada, povoadas de sonhos estranhíssimos, Gregor Samsa encontrou-se em sua própria cama, metamorfoseado num enorme inseto. Isso é a primeira frase que tu vê. Então, de novo, não entrando no mérito de Kafka, mas é um absurdo. É um cara que virou um inseto. E pode ser uma metáfora, pode ser literal, pode ser o que for. Cria, num ato desse absurdo, tu cria uma suspensão de descrença na hora e tu quer saber por que ele virou um inseto gigante, o que está acontecendo com esse cara, o que Gregor Samsa está fazendo. Então, tu quer buscar, digamos, entender aquela história, tu quer saber mais sobre aquela história e ela acaba tornando-se interessante assim. Se vai ter explicado depois ou não, não importa. Importa que esse absurdo instantâneo crie uma história, dá contexto para uma história interessante. E as Intermitências da Morte, do José Saramago, aqui está o trecho inicial, mas é basicamente o seguinte, eu não quero ler para não tomar tempo, é o seguinte, num dia específico, ninguém morreu, a morte foi suspensa, ninguém morre mais, todo mundo está vivo, os moribundos, as pessoas nos hospitais, ninguém morre. E por que a morte não aconteceu? Por que ela não veio? É um absurdo instantâneo, por isso não é irreal, é surreal, uma coisa não tem como colocar isso no papel. Então, acaba tornando uma história interessante e a gente vai desenvolvendo interesse por ela durante o desenvolvimento do livro. E a distopia, provavelmente o pessoal está muito familiarizado, né, que é um lugar ou estado imaginário em que se vive em condições de extrema opressão, desespero ou privação. George Orwell, 1984, né, um livro que cunhou o termo Big Brother, que é o reality show que a gente tem hoje, o Grande Irmão, né, que é uma sociedade digamos, literalmente, extremamente opressora, que o grande irmão é o grande líder. Claro, tem a metáfora também da União Soviética e tudo mais, que o George Orwell fez, mas é uma sociedade vigiada, em que as pessoas que tem censores por todo lado, e existem castas da sociedade, uns trabalham no governo, outros não. Então é um livro extremamente interessante e que cria essa coisa, ele traz isso para nós, ele torna-se interessante ao mesmo tempo, porque é uma coisa irreal. Tu pode fazer o que tu quiser numa distopia. Pode botar uma sociedade em que as pessoas se elevam de luz. Por que não importa? Ela é tão absurda quanto. E o William Golding, o Senhor das Moscas, sim, é uma metáfora extremamente forte, né? Que é um grupo de crianças cai numa ilha deserta, isso também durante a guerra. E dentro dessas sociedades que eles criam, dentro dessa ilha, eles acabam criando, digamos, cada criança torna-se um aspecto da sociedade. Um é o fascismo, outra é a democracia, uma é a ciência, outra é a religião. E a maneira com que eles se conflitam, a maneira como eles se tratam daquela ilha, é o que torna isso um mundo distópico e também interessante. Bom, a atividade que eu queria propor para vocês, como workshop, né, é criar um mini-conto, uma página, que a gente desenvolver agora, assim, na paulada. Distopia na ocupação ou absurdo na educação. Esse é o tema, vocês podem fazer da maneira que quiserem. Peguem um absurdo, peguem um personagem, é o que eu falei, um personagem que sua poeira, entendeu? É um cara lá específico. E ele vive numa sociedade diferente, isso e aquilo. Essa é a proposta. E claro, eu quero finalizar dizendo o seguinte, esqueçam tudo que eu disse e sejam livres para escrever da maneira que vocês quiserem. Obrigado.